Boa tarde, a Santa Paz de Deus a todos. Iniciando essa live às 12h50. E o tema de hoje da live é esse: batismo de criança é bíblico? E para isso, é claro que, deixar aqui bem claro, que a gente não prega, particularmente sim, eu digo que eu que estou fazendo o vídeo. Vou ajeitar aqui a câmera. Não prego placa de igrejas, mas é sim o que a Bíblia nos diz, é o que deve ser pregado. E hoje o tema é esse: batismo de criança é bíblico? Qual base nós temos na Bíblia para o batismo de criança? Para que criança seja batizada? Deixei nos comentários sua opinião e vamos ler à luz das escrituras o que a Bíblia diz a respeito disso. Vamos começar aqui no Evangelho de Mateus. O batismo de Jesus. Evangelho de Mateus. Pessoal que tá aqui, você que está assistindo aí, o som tá dando para ouvir direito o som? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão. Ter, pessoal, significa se encontrar. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João apunhava-se dizendo: eu que queria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Apunhavas era contrariava. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa que agora, por assim nós convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado logo da água, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Antes que o Senhor Jesus Cristo fosse batizado, tem um evangelho que diz que João, ele batizava e dizia: eis que eu batizo com água, mas depois de mim vem o que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Mas João também, ele clamava no deserto: arrependei-vos dos seus pecados, sejam batizados. Ora, João pregava o batismo de arrependimento e anunciava aquele que estava a vir depois dele. Mas quando Cristo veio, o ditado é esse: arrependei-vos dos seus pecados, ser batizado e creio no Evangelho. Primeiro ponto: batismo é para quem crê. Batismo é para quem se arrepende. Batismo é para perdão de pecado. Criança tem pecado? Criança tem pecado? Primeira pergunta. Não. Criança não tem pecado. Sabe por que criança não tem pecado?
Porque se uma criança morre, na inocência de uma criança, o Senhor Jesus Cristo teve que usar as crianças. Numa certa ocasião ele estava com o discípulo, e os discípulos quiseram impedir que as crianças chegassem até ele, para ele abençoar. E ele falou assim: deixe que as crianças venham até a mim, e não impeçais, porque delas é o reino dos céus. Ora, se de uma criança é o reino dos céus, e não tem necessidade, se dela é o reino dos céus, olha, nós temos que entender uma coisa. Uma criança, ela não tem conhecimento do bem e do mal. Tem gente que usa ditado e diz assim: ó, mas se ela mamou do leite da mãe e do pai, consequentemente ela já nasce com pecado. Não, gente, nós temos que entender que leite é o alimento. Uma criança, quando ela está na barriga da mãe dela, ela se alimenta pelo cordão umbilical. Não sou médico não, mas todo mundo sabe disso. Da sua mãe. Porque ela não consegue, ela não pode comer alimento grosso, porque seu intestino ainda não está preparado. Então ela se alimenta através do cordão umbilical em líquido da barriga da sua mãe. O leite materno, ou leite em geral, é um alimento para a criança e para qualquer criatura que ainda não pode se alimentar de comida grossa. É uma coisa determinada por Deus. Se você disser que criança tem pecado por causa do leite, você vai estar... Aí eu faço uma pergunta por cima dessa: Jesus Cristo teve pecado? É claro que você vai me dizer não, porque ele foi santo em tudo, ele não pecou. Está escrito na palavra que ele nunca pecou, nunca contendeu, nenhum pecado nenhum sobre ele. Foi um cordeiro inocente, veio tirar o pecado do mundo. Aí se você disser que criança tem pecado, você vai ter que dizer que Jesus Cristo teve pecado. E você não vai soltar uma heresia dessa, só a não ser que você não tenha conhecimento da Escritura. Porque certo dia chegaram até ele e falaram: bem-aventurados foram os seios que te amamentaram. Ele disse sim: bem-aventurados sois vós que creem no Evangelho. Então, o pecado não está no leite. Primeiro ponto. Segundo ponto: se criança não tem pecado, ela não sabe de nada. Se criança não pode se arrepender, é porque também não sabe de nada. Criança crê? Não. Então se torna uma coisa. Segundo a lei das Escrituras, Jesus Cristo foi batizado. Ele começou seu ministério aos 30 anos de idade, mais ou menos, segundo a Escritura. Ele foi batizado aos 30 anos. E foi crucificado, morto aos 33. Só teve 3 anos de ministério. Então não existe texto bíblico, com base bíblica, para batizar a criança. Não existe escritura, não existe passagem alguma que dê argumento para isso. Jesus Cristo, eu vou ler no Evangelho de João. Evangelho de João. Eu estava no Evangelho de Mateus. Vou estar no Evangelho de João. O Evangelho de João. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Glória a Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilheis de ter dito que é necessário vos nascer de novo. Olha, o Senhor Jesus Cristo,
quando ele sai da água, quando ele acaba de ser batizado, ele sai da água e diz assim, olha, desde que assim me convém agora cumprir toda a justiça. Então o homem, quando ele se arrepende, o primeiro ato que ele deve passar é pelo santo batismo. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. E eu não falo assim falando de religião, não vamos interpretar mal. Eu digo que a Bíblia diz. Inclusive eu estou com a Bíblia católica, na tradução católica também. Ó. É só uma só, a palavra de Deus é só uma. O problema está no ensino. Ele fala assim, assim convém cumprir toda a justiça. Jesus Cristo ele precisava ser batizado? Não, porque ele não tinha pecado, ele veio santo e puro. Mas o que ele quis dizer, assim convém agora cumprir toda a justiça? Que ele disse assim, eu sou a porta por onde todas as ovelhas estão de passar. Então se Jesus Cristo é a porta, todo mundo tem que passar por ele. Então ele fez aquilo para deixar um exemplo. Ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado. Mas ele fez aquilo ali para deixar um exemplo para o homem. Para todos aqueles que crerem no seu nome, deve ser batizado no seu próprio nome. Glória a Deus. Todo aquele que crê em Cristo tem que passar pelo santo batismo. Ele falou aqui para Nicodemos, porque Nicodemos era o príncipe dos judeus, instruído em toda a verdade, em toda a justiça. Em toda a verdade, em toda a justiça, em toda a lei, tinha todo conhecimento. Mas ele vendo, o que foi que ele viu para se encontrar com Cristo à noite? Ele confessou uma coisa para Cristo, não só dele mesmo, mas de todos os fariseus, porque ele era um príncipe. Ele disse assim, bem sabemos, ele não citou só ele falou de muitos, que tu é mestre vindo de Deus, que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Marcos, 3 anos, foi 3 anos mesmo de ministério. A Bíblia diz mais ou menos, em algumas traduções. Mas se você sabe, irmão Marcos, quantos anos foi, você pode colocar aí, que você me ajuda bastante. Inclusive você coloca aí e me diz o texto, que você me ajuda bastante, que eu não estou muito lembrado. Eu não sou assim, onde está decorando versículo e capítulo, não. Aí o irmão está colocando aqui. Sim. Bem sabemos que tu é mestre de Deus, que ninguém sabe fazer os sinais que tu fazes, que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, que ninguém, se Deus não for com ele. Quais os sinais? Curava, cego, coxo, aleijado, surdo, mudo, ressuscitava, gente com lepra, glória a Deus, multiplicava pão, fazia vinho, água virar vinho. Então tudo isso era observado por ele, foi observado por Nicodemos. E um dia ele resolveu se encontrar com Jesus à noite. Ele disse assim, Rabi, mestre, Rabi quer dizer mestre. Bem sabemos que tu é mestre, vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer sinal se Deus não for com ele. Ele disse, na verdade, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos falou, oxe, como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Falou, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhei de ter dito que é vos necessário nascer de novo. Anuncia o batismo a Nicodemos. Glória a Deus. Então, gente, batismo é para quem crê, para quem se arrepende. Batismo de criança não é bíblico. Não tem. Não tem base bíblica o batismo de criança. Ah, mas muita gente vai dizer, não, mas levaram ele lá, Jesus Cristo, para circuncisão, ainda era criança. Circuncisão, para quem não sabe, é uma pequena, hoje pode dar o nome de cirurgia, era um pequeno corte, ou seja, cirurgia, que eles faziam no órgão da criança. O menino, todo judeu devia ser circuncidado, ou seja, fazia um corte na parte íntima da criança e tirava lá a parte, era chamada circuncisão. Aquilo ali não está falando de batismo. O batismo, Jesus Cristo se batizou, Marcos, nascimento. Não tem texto que determina o tempo de ministério de Jesus Cristo. Por isso, irmão, que eu falei assim, aproximadamente, eu não disse. A Bíblia diz assim, ele teve aproximadamente 3 anos de ministério. Ora, irmão, vamos ser sinceros.
A palavra vai dizer assim, quando ele foi se encontrar com João, ele tinha aproximadamente aos 30 anos. Quando ele foi crucificado, ele tinha mais ou menos 33. Na Bíblia ela não diz, claro, eu não falei isso aqui. Você sabe dizer? Você também, a gente só pode dizer o que a Bíblia diz. Você está certo. Não tem texto que determine o tempo de ministério de Jesus. É por isso que a Bíblia diz mais ou menos. Mais ou menos. Se ele foi batizado aos 30 e foi crucificado aos 33, o ministério dele começou quando ele saiu da água do batismo. Irmão amado, vá lá no texto, me mostra o versículo. Nós estamos falando de batismo de criança. Aqui é outro tema. Então, irmão, criança não tem pecado, criança não pode se arrepender. É por isso que o batismo de criança não é bíblico. Vou caçar aqui uma passagem do Evangelho. Vou tentar aqui encontrar um texto no Evangelho de Lucas. Olha, eu vou ler um texto aqui de Lucas, o batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, e ouviu uma voz do céu e dizia: Tu és o meu filho amado, em quem tenho me comprazo. E está aqui dizendo, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como cuidava. Está entendendo? Lucas 4. Tá aqui. Lucas 3, versículo 21. Versículo 21. E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, e orando ele, o céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de córpora, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado e tenho-me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava. Ora, a palavra diz, ela não afirma, ele tinha 30 anos, quase. Mas também a palavra não diz que ele foi crucificado. A palavra também não diz que ele foi crucificado aos 33 anos, foi mais ou menos. Então, eu posso dizer que ele teve 3 anos de ministério. Você pode pegar, ele tinha quase 30 anos. E quando ele foi crucificado, ele tinha quase 33. Então, juntando esse período, eu posso dizer que ele teve 3 anos de ministério. Ah, mas não tem texto. Mas qualquer pessoa com a observação na escritura, que se fosse aprofundar no texto, vai dizer que ele teve 3 anos de ministério. Irmão Marcos, a Bíblia também diz assim, que o homem ele não pode tornar nenhum cabelo nem preto nem branco.
Está escrito, o Senhor Jesus Cristo disse que o homem não pode tornar o cabelo preto nem branco. E hoje em dia, se você pegar uma água oxigenada, misturar com algumas químicas e botar no cabelo, ele fica branco. E aí? Está contrariando Jesus? Jesus Cristo está mentindo? Não. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que o homem não tem poder em si mesmo para controlar aquilo que Deus já determinou por si próprio. Meu cabelo, se eu chegar a uma idade assim avançada, meu cabelo vai ficar branco, mas não é pela minha vontade, é porque eu não tenho querer. Não é eu que posso fazer ele ficar preto nem branco. Ele está querendo falar da ordem cronológica de Deus, que Deus propôs para cada pessoa. Quando uma pessoa passa a se pintar, tudo, papai, isso já chama vaidade, que o próprio homem em si já carrega em seu coração. Então, texto fora de contexto gera pretexto. Mas o título aqui é outro. E você que está assistindo a live, criança tem pecado, na sua opinião? É o tema de hoje. Eu vou aqui beber um copo com água. São quase 1h12, às 13h12. Eu tenho mais ou menos uns 15 minutos de live. Vou beber aqui um copo com água e já volto. Voltei, fui beber ali uma água gelada. Minha caneta. Exatamente, irmão Marcos. O homem não tem controle no tempo. Isso que o Senhor Jesus Cristo estava exortando naquela passagem. Irmão Marcos, a pergunta é essa, o tema de hoje é esse. O batismo de criança é bíblico? Me responda essa pergunta, como você está interagindo no texto. O batismo de criança, você que examina a Bíblia e se aprofunda. O batismo de criança é bíblico? Uma criança tem pecado na infância? Agora você fez uma pergunta boa. Deixa eu voltar aqui. Uma criança tem pecado na infância? Eita, irmão Marcos, mas que pergunta boa foi essa? Vou lhe responder. Olha. Vamos voltar para Gênesis, para me responder essa pergunta. Adão e Eva, olha só, você vai entender. Eles já falaram que eles andavam nu. Mas eles não tinham comido do fruto proibido que gerava o pecado. Eu estou lhe respondendo. Mas quando eles comeram do fruto do pecado, que a serpente enganou Eva, eles abriram os olhos e viram que estavam nu. Você está entendendo? Aos nossos olhos, agora eu vou lhe dizer, eu vou lhe responder essa pergunta. Glória a Deus. Aos nossos olhos,
quando uma criança é muito teimosa, muito buliçosa, muito tranquina, que o pessoal chama. Presta atenção. Muito teimosa, muito tranquila, assim, com o ideia do pessoal. Aos nossos olhos, a gente pode até pensar e falar assim, para esse menino aí tá, é um pecado gravíssimo. Mas uma criança, ela carrega a inocência. Uma criança, ela só vai saber mais ou menos do mundo após dos 12 anos de idade é que ela vai começar a raciocinar. Você pode ver que pega uma criança de 8 anos e outra de 2 crianças de 5 anos, outra de 8, e pode botar ela nua, um homem e uma mulher frente a frente, eles brincam o dia todinho. Eles se olham, mas ele não sente vergonha um do outro. Mas eu, como pai, eu não quero ver minha filha com 8 anos de idade na frente do outro homem, porque eu vou sentir vergonha por ela. Ela vai ter alguma coisa na minha mente vai dizer que está errado. Por quê? Porque eu, como ser humano, eu como pai, eu como já tenho conhecimento do bem e do mal, eu vou não acho ver que aquele está correto. E ao meu ponto de vista eu posso dizer, pai, mas essa menina já entende as coisas, essa menina já está tão grandinha e faz isso. Mas, irmão Marcos, Deus ele não pensa como o homem. A questão aqui não é o que eu vejo, como eu acho. É como Deus vê. E aí Deus e Cristo falou: deixai vir até mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Foi o Senhor Jesus Cristo que falou. Uma criança tem pecado na infância? Eu não vou dizer que uma criança tem pecado na infância, porque senão eu vou estar contrariando a Bíblia. Agora é o seguinte, a criança comete coisas que não é para cometer quando é criança. Toda criança faz, irmão. Toda criança, eu já fiz, você já fez. Só que cadê a pessoa não tem consciência, bendito seja Deus, ela não tem consciência do que está fazendo, porque ainda ela não caiu o conhecimento do bem e do mal. Aí por causa da inocência dela, bendito seja o Criador, diante de Deus ela se encontra pura aos olhos de Deus. O próprio ser humano, a palavra vai dizer que ele é adulto. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ou seja, o homem, quando ele não tem o conhecimento da graça, do Cristo, é por isso que tem o perdão para o ser humano. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando a pessoa se arrepende, se bate, ele passa a borracha no teu passado. Ele passa a borracha na tua história. Tu pode ter sido um homicida, tu pode ter sido um assassino, tu pode ter sido um adúltero. Mas se você confessar a Cristo e se arrepender de todo o coração, Deus passa uma borracha na tua vida. É isso. Mas para criança essa ordem não funciona. Porque criança é criança, ela não tem hábito. Deu um cascudo. Você pode dar um cascudo no menino de 5 anos. Uma lapadinha. Ele sai chorando. Demora um pouco, ele volta. Meu filho, tu me ama? Te amo, pai. Mas dá uma lapada no de 12 anos pra tu ver. Ele passa 3 dias, 4, olhando pra você torcido. Aí ele sai falando do próprio pai pros amigos. Pai, meu pai me fez isso assim, em cima. Eu tô numa raiva grande dele. Então, irmão Marcos, ele responde a pergunta. Aos olhos, o homem pode achar que a criança tem pecado na infância, mas aos olhos de Deus não. Porque Deus ele não pensa e nem vê as coisas como o homem vê. Isso que você botou, o homem não tem controle no tempo totalmente, que o tempo pertence a Deus. O Anderson Pereira, o Anderson, como é que tá? Raimundo, Raimundo, como é que você tá também? Lipe Royce. O tema de hoje é esse. Criança. Existe batismo. O tema é até esse. Existe criança. Batismo. O batismo de criança é bíblico. O tema é esse. Se achar alguma base na Bíblia, pode mandar o texto. A Bíblia diz que não. Não tem nenhum texto de criança sendo batizada. Na Bíblia não. Mas dentro desse tema você pode pensar que a criança tem pecado.
criança se arrepende, não, criança crê, você tem que, isso aí tudo tá ao seu propor. Mas a Bíblia não diz que tem batismo de criança. Batismo de criança não é bíblico. E outra, para as pessoas batizar também é para crer em Cristo, se arrepender. Batismo também não pode ser pago. Não pode. E o batismo é só uma vez. A palavra diz assim, que o homem está determinado a morrer só uma vez, depois só resta juízo. Não existe reencarnação, existe ressurreição. De Gênesis a Apocalipse, você não encontra nenhum texto bíblico chamando uma criança de pecador e nem de uma criança no Novo Testamento sendo batizado. Não tem texto. O homem só tem consciência daquilo que faz depois já de adulto. Ainda tem mais uma coisa. Adão e Eva já foram feitos grandes. Eles não foram feitos crianças. É um texto também que o irmão Marcos pode até questionar. Ah, mas a Bíblia não diz que eles já foram feitos adultos. Mas o texto lá tá claro. É, irmão Marcos, você pode até perguntar, né? Nelly? Nelly? Me dá um copo aí, filha. Um copo pra me beber água. Qual o período da infância de uma criança? O irmão Marcos é tão sabido que ele me faz as perguntas que ele mesmo já sabe. Eita, irmão, vou pegar aqui uma água aqui. Um copo com água. Cadê ele? Diz pra ele vir aqui, diz pra ele entrar aqui. Qual o período da infância de uma criança? Irmão, eu praticamente, vamos ser sinceros, eu só me lembro dos meus 7 anos pra cá, dos 5 anos pra trás, eu não me lembro mais nada, não. Eu me lembro do que eu fiz até os 5 anos de idade, ou dos 7 anos de idade tem coisas que eu fiz dos 7 anos que eu me lembro, mas eu tô com 26 anos de idade, agora no dia 7. Se Deus quiser eu vou inteirar 27. Mas eu não me lembro, não. Eu só me lembro dos meus 7 anos pra cima, eu me lembro do que eu fiz. Mas dos 5 anos pra baixo, eu não me lembro, não. Então, pra mim, o meu período de infância começou quando eu comecei, assim, brincar, correr, jogar bola, interagir. Aí começou a minha infância. Agora, a sua pergunta podia ser assim: quando é que começa a vida de uma criança? Primeiro me dê o significado da palavra infância. Você que tem um dicionário, me deu o significado da palavra infância. O significado da palavra infância. Irmão Antônio José, vem cá.
O irmão perguntou aqui, qual o período da infância de uma criança, você sabe? Período? Aham. Ela nasceu, né? Só que né, quando a gente é criança, né, bebê, a gente não sabe de nada, não. Pois é, o tema da live hoje é se o batismo de criança é bíblico. É? Eu não. É não. Você quer sentar aqui um pouquinho comigo? Eu tô sem a cabeça. Eu posso escrever. Caça uma cadeira dessa aqui pra você sentar aqui também. Pra nós bater um papo aqui com o pessoal aqui. Chegou o irmão Antônio José aqui, homem mesmo, homem de Deus. Ele aí. Nem todas as questões, a questão não é o batismo. Sim, mas o tema de hoje é esse, irmão. O batismo de criança é bíblico. Vamos entrar no contexto, vamos entrar no texto. Vamos deixar o texto trabalhar. Pega uma cadeira lá, irmão. Não, é não. Ó, irmão, ó. Que a pergunta. Aqui, ó. O que ela falou aí? Não, o tema da live de hoje é o batismo de criança é bíblico. Se é bíblico. É bíblico ou não? É não. É não tem base bíblica. Aí, agora eu tava perguntando se criança tinha pecado. Tem ou tem? Criança tem pecado? Tem não. Tem não. Criança se arrepende? Se arrepende não. Criança crê? Crê, depende. Não, criança crê. Então o batismo ficou pra criança. Ficou não, só se ela se... É só pra quem se arrepende, quem tem... Depois falei aqui na live aí. Sabaixa aqui, sabaixa. É só pra quem é... Por exemplo, a criança não tem como ela se arrepender, que ela é uma criança, ela é inocente, ela não tem mal não, ela não tem nenhum tipo de rancor, né? Por exemplo, uma criança vai e briga mais a outra. Aí eles se discute, aí estão lá um tempinho ali, mas poucas horas eles já estão tudo amigos. Então quer dizer, ela não... Dentro do coração dela não tem mágoa. Aí como é que vai ter outra coisa também? Sair... Irmão, faz o seguinte, nós vamos sair daqui. É. Daqui a pouco, pega uma cadeira pra você sentar aqui. Pega lá. Pega uma cadeira. Pensa aí, Aneli, uma cadeira de plástico pra você sentar aqui mais um pouquinho. Não, irmão Marcos, o significado... no dicionário tem, você perguntou aí, ó. Qual o período da infância de uma criança? Você me fez uma pergunta, eu estou lhe fazendo outra. O que o dicionário fala de infância? Qual é o significado da palavra infância? Me diga aí. Você que tem um dicionário aí, me dê o significado da palavra infância, por favor. Que é para eu poder lhe responder. Vai, irmão. Sente bem aqui, irmão. Aí... Sente bem aqui, fique lendo bem aqui os comentários enquanto eu volto. Vai, explique aí, irmão, por que uma criança não tem pecado. Infância de uma criança, quem vai saber. Vai valendo aí. Eu tô vendo aqui. Nem todas as questões não... Nem todas as questões não é o batismo. É a infância. Infância, moço. Pois é desse jeito. Não tem na Bíblia nada. A Bíblia não tem dizendo qual é o batismo de... Não existe batismo para crianças. Isso aí foi inventado. A Igreja Católica que inventou esse batismo para crianças. Que é para uma... O que eu entendo sobre o negócio de batismo de criança foi a Igreja Católica que inventou esse negócio de batismo de criança por causa que... Sente aí, irmão. Porque tinha os pessoal que ficavam doentes, enfermos, né? E não tinha como ser batizado. Aí o que eles fizeram? Eles inventaram esse batismo de criança para poder batizar as crianças, para não ir mais na casa dos pessoal que estavam enfermos, para batizar eles. Irmão, você que estudou, assim, por exemplo, você que estudou, você estudou qual foi você é formado em quê? Administração, mano. Não, você teve um estudo aprofundado assim na história, né? É a história. Fale um pouco, nós não estamos aqui para criticar não tem nada a ver com igreja, religião nenhuma, não, cada um segue o que acredita e o que pensa. Mas só que nós estamos falando à luz da escritura. Ó. E o que a Bíblia diz sobre a infância? Tem aqui, tem? Caçar o texto. Isso aí. Ah, você tá perguntando sobre a infância? Exatamente. Fique aí, irmão. Caçar aqui a tradução aqui.
Nossa, aí. Pode ler os comentários aí, irmão. Pode pregar aí. Tá bom, tô vendo aqui. Lê. Faz tempo. Atos Apóstolos. Fez o primeiro tratado Teófilos acerca de todos os que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar. Pois é, gente. República de Jesus. Eu nunca vi não, mas vamos ver o que a gente faz, né, da vida da gente. João, levando aqueles às costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama sepultaram Jesus. Depois disse José de Arimateia, o que era dito discípulo de Jesus, mas oculto. Por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. O apóstolo permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aqueles que anteriormente se dirigiram à noite a Jesus, levando quase areia, um composto de mirar e óleos. Tornaram após o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para os sepulcros. E havia aquele lugar onde fica crucificado. Pode continuar, irmão. Infância, não tem infância, tem? Certo. É sério o negócio. Me mande o texto, irmão Marco, o versículo. O que a Bíblia diz sobre infância? Sobre infâncias. Fala nos comentários, irmão. Aí ele exprimir. Aqui já é outro, né? Pastoral. Ó, Então vai lá. o que o Senhor Jesus Cristo, ele disse. Mas os discípulos repreendeu. Então disse Jesus: Deixe vir minhas crianças, não a impeçam, pois o reino do céu aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, 13, 14. Em outra tradução diz, porque delas é o reino dos céus. Outro versículo que diz, que fala em infância, se encontra em Provérbios 22, 6. Instrui a criança no caminho em quem deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Desviará dele. Verdade. Outro versículo que diz que a Bíblia diz é que da boca da criança sai um louvor perfeito.
A Bíblia, ela fala da infância de Jesus Cristo? Não, não fala da infância de Jesus. Ela só fala quando Jesus Cristo tinha 12 anos. E quando ela fala da infância, era quando ele era carregado por Maria e José, que inclusive queriam matá-lo. Ah, só quando era bebê, mas foi só uma passagem pequena, né? Exatamente. É só um pouco ali, mas só diz aquela parte ali, mas não fala nem... É porque assim, o tema do texto hoje é se o batismo de criança é bíblico. O irmão ainda não respondeu. Ele, irmão aí? O irmão que tá aqui fazendo pergunta, ele não me respondeu ainda. Ó, Marcos 19, 21. 9, 21, vou ler. 9, 21, tá. Claro que não é, moço. Não, para, eu vou ler o texto. É Marcos, né? 9, 21. É que eu não sou muito de estar decorando o versículo, não, irmão, porque... É muita coisa. Eita, meu Deus do céu. Mas aí temos aqui para responder. Tá. Vai dar certo. Marcos 9, 21. Eu vou ler o contexto também, irmão. Eu vou ler o contexto, ó. Eu não vou ler só um versículo, eu vou ler o contexto todinho. Posso ler, irmão? Pode ler. Depois na nossa viagem, né? Não, É que... pode se postar não, vai dar certo. Eu mais o irmão aqui, nós estamos indo numa missão. Nós estamos indo numa missão ali, numa viagem, na evangelização, se Deus quiser. Mas ele chegou, estava na live, eu convidei ele para participar. E é muito bom ter companheiro, porque a palavra vai dizer que dois juntos trabalhando é melhor do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E um só cair, como é que vai se levantar? Não é, irmão? Então eu vou lendo aqui, eu vou caçar aqui o texto, o irmão vai lendo aqui os comentários aqui na live aqui. Lembrando, esse vídeo vai pro YouTube depois. Todos esses vídeos vão pro YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Caeton Rodrigues, lá todos os vídeos vão pra lá. O tema desse texto é o jovem lunático. Se eu não aparecer aí, aparecer na minha voz aqui. E quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que discutia com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, decepa e escuma e arranja os dentes, e vai sacando e vai secando. E disse aos discípulos que expulsassem e não puderam. Glória ao Altíssimo, glória a Deus. Ele respondendo disse, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, ou seja, traga o menino para cá. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e caindo um endemoniado por terra, revolviu-se escumando. E perguntou o pai dele, quanto tempo há que ele sucede isto? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes tenham lançado a água e o fogo para destruir, mas podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e me disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, corrompia e repreendeu o espírito, dizendo, espírito mudo e surdo, eis que eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Glória a Deus. Esse menino aqui, ele não sabe nem da infância dele. E praticamente ele nasceu agora, depois que esse espírito foi embora. Porque desde a sua infância, ou seja, desde a sua meninice, aquele espírito entrou nele e tomava posse do corpo dele. O dominava. E quando aquele espírito entrava naquela criança, queria levar ele para a água, queria levar ele para o fogo, ele se debatia. E o pai dele não sabia mais o que fazer. Um dia viu os discípulos de Jesus Cristo, chamou, mas os discípulos não conseguiram. Aquele espírito só podia ser expulso só com oração em jejum.
E Jesus Cristo diz, sai dele. Então, irmão Marcos, aquele menino, o contexto é esse. Ele mesmo não tinha infância. A palavra tá dizendo aqui de infância é de meninice, ou seja, de infância desde a meninice, desde pequeno, desde quando nasceu. Ele era dominado por aquele espírito. E quando ele chegou a um certo tempo, o espírito queria dominar ele, queria matar ele, levar ele pro fogo. Aquele demônio queria lançar ele na água. Mas chegou um certo dia que o Senhor Jesus Cristo, ele se encontrou com Jesus Cristo, o pai do menino. E aquele menino foi liberto pelo poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo sai dele e não entre mais nele. Bendito seja o Eterno. Então, esse versículo, eu creio que essa criança passou a ter com sua consciência de ver o mundo como era para ver, a partir do momento que o espírito foi embora, porque desde então ela era dominada por aquele demônio. Ela não vivia em si, mas vivia dominada pelo demônio. Ora, a infância está ligada ao batismo, mas como, irmão? Não existe isso não. Como, amado? Me diga. Entre na live aí, entre no vídeo. Ora, a infância está ligada ao batismo, mas como? Me diga. Me mostra um texto, uma criança sendo batizada. Quero só um versículo. Não existe na Bíblia, pelo menos nas que a gente lê até agora não tem. Nossa, esse é outro, mas essa daqui tem que foi escrito pelo João Paulo, Mateus. Nem nessa aqui nós não encontramos, nessa aqui que é católica nós não encontramos esse versículo. Não existe não, moço. E a se você tem algum livro que foi... A pergunta que eu perguntei pro irmão foi essa. Se o batismo de criança é bíblico, me responda. Não, moço. Eu não quero saber de versículo paralelo, fora de contexto, não. Me responda aí, versículo, batismo de criança é bíblico. O livro que não foi colocado na Bíblia, porque não era... Não, mas não tem, cadê? É. Não tem base bíblica. Não existe, né? Não existe, então, não. Quer dizer, aqueles que não foram colocados na Bíblia é porque não era para ser. Não tem... São de autores desconhecidos, né? A maioria deles. Exatamente. Então, Não, mas eu quero saber, a infância está ligada ao batismo. Mas onde é que está o texto, irmão, que fala disso? Me diga. Me mostra só o texto, o versículo. Olha, você pode ver aqui o exemplo de Jesus Cristo. Ele se batizou com 30 anos. Pode. Para cumprir a justiça, não foi? E tinha que ser assim. Pode falar. Ali é o exemplo da gente, por exemplo. Baixa uma pra cá. Ele deixou o exemplo pra gente. Isso, tá bom. Que era para ser, era assim. Então, não tem como não. Se o Senhor Jesus Cristo, se Ele é o principal, se batizou aos 30 anos e nós vamos se batizar a criança por quê? Pronto, pergunta boa. Se o batismo está ligado à infância, igual você está dizendo, então porque o que o nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra diz lá mais ainda, como costumava as pessoas ser batizadas, Jesus Cristo também foi. Então não tem nenhuma criança sendo batizada lá, então como é que o batismo, a infância está ligada ao batismo? Não tem argumento, não tem texto. Se tiver, me mande um versículo. Vai, irmão Marcos. Você pode ver que lá até na própria religião, lá no judaísmo, né? O judaísmo não batiza uma criança. Tem muita coisa que não está na Bíblia. Sim, irmão. Olha, eu vou caçar aqui um texto bíblico. Eu vou ler aqui para você. Para aí. Valendo aí, irmão, comentário. Tem muitas coisas que não tá na Bíblia. Não é verdade. Para aí. Ele falou, né? Meu pai, aí já não é comigo não. É mesmo, irmão, você falou a verdade mesmo. Não é que falar a verdade aí, para aí.